Eu sei que o dia amanheceu tão ruim, mas veja a graça em suas provações. Eu sei que tudo tem começo e tem fim. Eu sei que alguém ouve suas orações. Nenhuma folha cai sem ele saber que é permitido, tem razão e porquê. E essa tempestade já vai passar, e esse tempo te fará crescer. Eu sei que à noite vem a recordação, mas de manhã tudo faz novo outra vez. Eu sei que é difícil segurar a emoção. Eu sei também que se perguntam por quê. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança. Eu sei que à noite vem a recordação, mas de manhã tudo faz novo outra vez. Eu sei que é difícil segurar a emoção. Eu sei também que se perguntam por quê. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança. Mensagem do livro Caminho Seguro, de Lorival Lopes. Fé. Há temores dentro de você? Bem no íntimo você admite haver alguma coisa capaz de manchar os seus dias futuros, derrubar a paz ou fazer com que desde já não tenha bons planos? Para vencer o temor, a desesperança, a vontade de deixar tudo como está para ver como fica, use a fé. Fé em Deus, nas forças da vida e no próprio valor. Adquira-a com vigor, vendo-se a si mesmo como uma obra de Deus que nada pode ofuscar, desmanchar, quebrar e derrubar. Enxergue-se assim. Você deixa de temer o futuro quando pressente bom. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Jesus, Mestre amado, Mestre querido, mais uma vez estamos aqui reunidos, Senhor, para mais um estudo da nossa evangelização. Rogamos a Ti, Mestre, que nos ajude a fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, para que possamos seguir nosso caminho, com a certeza de que tudo ficará bem, de que temos em Ti, Mestre, o nosso irmão maior, o nosso amigo querido, que está sempre a nos envolver e a nos ajudar na nossa caminhada. Que possamos estar tranquilos, com o coração calmo e com muita atenção para o estudo que será trazido hoje. Que assim seja, graças a Deus,
graças a Jesus. Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio trazer um tema para vocês, que se chama fé e paciência. A fé é a confiança, é um sentimento que a gente carrega dentro da gente que nos traz total crença de alguma coisa ou de alguém. Já a paciência, ela é uma virtude que consiste em suportar todas as dificuldades sem reclamar, sem se queixar e sem sentir raiva. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, que é o capítulo 19, que ele fala um pouquinho sobre a fé. Vamos ver? Esse capítulo se chama A Fé Transporta as Montanhas. Isso porque ele traz uma passagem de Jesus. Nela, Jesus diz assim: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Jesus, quando disse isso, não estava falando de uma montanha física, aquela que a gente escala. Não, ele estava fazendo uma comparação das montanhas com as dificuldades que a gente tem na nossa vida, com as resistências, com a nossa má vontade, com os nossos preconceitos, nossos interesses materiais. Todas essas coisas que a gente carrega dentro da gente. E que se a gente tivesse essa fé tão forte, a gente conseguiria eliminar tudo isso. Não só faria bem para a gente, mas como para toda a humanidade. A fé dá confiança, certeza que a gente vai conseguir atingir um fim. Diz no Evangelho que ela dá uma espécie de lucidez, que é como se fosse uma clareza no nosso pensamento, que a gente consegue visualizar a forma, os meios para a gente atingir o que a gente quer. E aí a gente é capaz de realizar grandes coisas se a gente tiver essa fé, essa confiança. Quando a fé é sincera e verdadeira, ela sempre é calma, porque nela tem a paciência, que sabe esperar as coisas acontecerem. A gente não perde a confiança, a gente não perde a fé, e com ela vem a paciência. Porque nós sabemos que Deus é que sabe do momento certo para as coisas acontecerem nas nossas vidas. Quando a gente não tem essa fé tão forte, a gente se abala. E aí a gente fica com raiva, fica com dúvida em nós mesmos, às vezes até duvida de Deus. Então, vamos fortalecer a nossa fé, não só em Deus, mas como também na nossa capacidade de conseguir e de alcançar. Agora, nós vamos ouvir 2 histórias que vai explicar um pouquinho mais para a gente como a gente pode ver a fé e a paciência juntas. Vamos lá? A salvação inesperada. Num país europeu, certa tarde muito chuvosa, um maquinista cheio de fé em Deus, começando a acionar a locomotiva com um trem repleto de passageiros para longa viagem, fixou o céu escuro e repetiu, com muito sentimento, a oração dominical. O comboio percorreu léguas e léguas dentro das trevas densas, quando, alta noite, ele viu a luz do farol aceso. Alguns sinais que lhe pareceram feitos pela sombra de 2 braços angustiados a lhe pedirem atenção e socorro. Emocionado,
fez o trem parar de repente e, seguido de muitos viajantes, correu pelos trilhos de ferro, procurando verificar se estavam ameaçados de algum perigo. Depois de alguns passos, foram surpreendidos por gigantesca inundação que, invadindo a terra com violência, destruíram a ponte que o comboio deveria atravessar. O trem fora salvo milagrosamente. Tomados de infinita alegria, o maquinista e os viajores procuraram a pessoa que lhes fornecera o aviso salvador, mas ninguém aparecia. Intrigados, continuaram na busca, quando encontraram no chão um grande morcego agonizante. O enorme voador batera as asas à frente do farol, em forma de 2 braços agitados, e caíra sobre as engrenagens. O maquinista retirou-o com cuidado e carinho, mostrou-o aos passageiros assombrados e contou como orara ardentemente, invocando a proteção de Deus antes de partir. E, ali mesmo, ajoelhou-se ante o morcego que acabava de morrer, exclamando em voz alta: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Quando acabou de orar, grande quietude reinava na paisagem. Todos os passageiros, crentes e descrentes, estavam também ajoelhados, repetindo a prece com amoroso respeito. Alguns choravam de emoção e reconhecimento, agradecendo ao Pai Celestial que lhe salvara a vida por intermédio de um animal que infunde tanto pavor às criaturas humanas. E até a chuva parara de cair, como se fosse o céu silencioso e igualmente acompanhando a sublime oração.
Oi, pessoal! O que vocês acharam dessas duas histórias? A do maquinista foi uma psicografia do Chico Xavier pelo espírito de Meimei, que fala da fé. A outra, do monge e o cãozinho, faz a gente pensar sobre a paciência. Mas, na verdade, a fé e a paciência andam juntas. Na história do maquinista, antes de começar o seu trabalho, ele parou para rezar o Pai Nosso. Concentrou-se pacientemente. Vocês acham que se ele estivesse ansioso, apressado, iria parar para fazer uma oração, uma prece? Não, né? Ou poderia até fazer, mas a impaciência não deixaria ele entrar em uma boa sintonia. Então podemos dizer que a impaciência não combina com a fé. E o que podemos dizer do monge? Apesar de no início da história ele estava fazendo uma meditação, vocês acham que no seu interior ele estava calmo, paciente? Também não. Pelo contrário, ele estava nervoso com o cachorrinho que pedia sua atenção. Então, nessas duas histórias, podemos dizer que o maquinista estava paciente, sereno, a ponto de orar e entregar sua vida a Deus. Ele seguiu o seu trabalho na confiança de que ele estava fazendo a sua parte e Deus a dele. O resultado foi que a sua paciência e fé fez com que ele percebesse, desse atenção ao sinal que Deus colocou em seu caminho através de um grande morcego, que o fez parar o trem para verificar o que estava acontecendo e, com isso, ele evitou um grande acidente. Perceberam que o monge não fez essa parada? Ele não quis dar atenção para o cachorrinho. Ele não estava tranquilo e nem quis parar para a sua meditação. A impaciência dele quase levou à morte do cãozinho. Mas o que aconteceu depois? Ele se arrependeu, refletiu no seu erro, cuidou do cachorrinho que virou uma alegre companhia para ele. Então, gente, pensem nisso. Será que estamos com o nosso coração agitado? Impacientes a ponto de nem parar nossa mente para rezar? Temos que acalmar o nosso coração, né? Entregar, confiar e ter fé que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Tenhamos paciência e confiança de que Deus tem um plano melhor que o nosso sempre. E isso é ter fé. Então, vamos à nossa atividade agora? Olá, meus amores, eu sou a tia Deise e nós vamos fazer juntos uma dobradura de um cachorrinho. O material que vamos precisar é 2 folhas quadradas, giz de cera ou hidrocor, cola ou durex. Vamos à cabecinha do cachorro, ó. Vendo as 2 pontas, vocês vão juntar, fazer o vinco aqui, ó. Vendo? Vira para baixo para formar a orelha, deixa o espaço, a outra orelha. Vamos terminar o focinho do cachorro. Os olhos, o outro olho, nariz,
bigodinho dele. Fazer a língua. E olha, não saiu perfeito porque eu não sei desenhar legal não, tá? Mas vale a intenção. Vamos fazer o corpinho. Na outra metade também ponta com ponta. Faz o vinco. Depois junta assim, tá vendo essa beiradinha? Você vai virar para o lado, ó, para formar o rabo, ó. Se você não conseguir, vai virando. Ou vira de um lado ou vira do outro, que o rabinho do cachorro vai sair. Vamos colar. Bota um pouquinho só de cola ou durex. Se quiser, pode fazer umas pintinhas, para o seu cachorro ficar malhadinho, bonito. Bom, ó, que lindo. Tenho certeza que o de vocês também vai ficar muito lindo. Bom, na história foram mostrados 2 vídeos. O do maquinista, que orava com muita fé antes de sair para o trabalho e acabou salvando a ele e aos passageiros quando viram um morcego, que pela providência divina alertou e eles confundiram como uma pessoa e se salvaram. Foi pela fé que ele tinha de que tudo vai dar certo, que a viagem ia transcorrer perfeito. Todo mundo ia chegar são e salvo ao seu destino. Na história do monge e do cachorro, o monge estava meditando. Bom, o cachorro queria brincar. O cachorrinho é muito safadinho, né? Eles adoram brincar de bolinha. Então jogou a bolinha, o monge parou, jogou a bolinha. O cachorrinho veio de volta, trouxe a bolinha. E aí, o que o monge fez? Perdeu a paciência, jogou a bolinha muito longe, num lugar que não devia, o cachorrinho se acidentou. Quando o monge percebeu, ficou entristecido, arrependido. Cuidou do cachorrinho e o cachorrinho então ficou bem, se restabeleceu. Só deve ter desmaiado. Bom, vamos tratar da fé e da paciência. A fé do maquinista e a falta de paciência do monge, que nós também temos, né? Porque nós não sabemos esperar. A gente precisa saber esperar, compreender que tudo tem seu tempo. Saber esperar é confiar de que tudo vai dar certo. Fé e paciência são 2 coisas muito importantes na nossa vida, para que a gente se sinta bem, para que a gente fique bem com a gente mesmo e com quem está ao nosso redor, com as pessoas que convivem com a gente. Que mesmo quando o que a gente quer demora muito, devemos ter alegria. Quem tem fé tem alegria de saber que o que você quer vai chegar no tempo certo, porque Deus Pai nos ama muito. E Ele dá tudo que a gente precisa. E nem sempre a gente consegue reconhecer isso, né? Mas a gente tem que fazer um esforço, saber que nem tudo que a gente deseja a gente pode conseguir, não está no tempo. É igual quando somos crianças, queremos muitas coisas e os pais nos dão. Não, porque eles sabem, né, o tempo certo de cada coisa. Devemos ter alegria na demora para conseguir, porque ao conseguir, a felicidade será maior na conquista de saber esperar, de ter fé que tudo vai dar certo. Bom, eu agora vou mostrar para vocês, porque com o cachorrinho de vocês, vocês podem fazer brincar. Olha,
Quis mostrar para vocês a minha família. Esse aqui é o meu filho Toby. Essa daqui é a minha neta Penélope. Minha neta Belinha, na casinha deles que é vermelha e azul. Então vamos ter fé, vamos acreditar de que tudo vai dar certo. Então agora nós vamos para a prece final. Eu espero que vocês tenham gostado da atividade. Muita paz, muita luz. Beijo nos corações de vocês. Deus Pai amado, a Ti agradecemos, Senhor, por todas as lições que recebemos neste dia. Agradecemos pela oportunidade de termos a nossa fé fortalecida, de termos em Ti, Pai, o socorro necessário para todas as nossas dores. Dai-nos, Senhor, uma boa semana. Abençoe nossa família, abençoe nossos amigos, abençoe a nossa vida. Esteja conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Na terra estás em reparo, a ordem do universo retornar para recompor a lei da justiça do amor. Corrija-te agora, ajusta-te de imediato. Amanhã o sol será o mesmo mensageiro da luz. Mas as pessoas, circunstâncias e coisas estarão diferentes, tu também. Apaga o passado com o sol do trabalho, vigilância, caridade, compaixão. Consciência tranquila, retidão serão o seu passaporte para uma nova morada. Corrija-te agora, ajusta-te de imediato. Amanhã o sol será o mesmo mensageiro da luz. Mas as pessoas, circunstâncias e coisas estarão diferentes, tu também. Apaga o passado com o sol do trabalho, vigilância, caridade, compaixão. Consciência tranquila, retidão serão o seu passaporte para uma nova morada. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso
pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz,
Boa noite, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Miquel. Hoje eu não vou esquecer de me apresentar. Meu nome é Mônica Lima, trabalhadora da casa. E em nome do SEM, eu quero agradecer a todos que estão conosco nessa noite de sexta-feira para mais uma reunião pública, para mais uma noite de reflexões à luz da doutrina espírita. Que Jesus e a espiritualidade amiga de nossa casa nos envolvam em vibrações de amor e paz. Vamos ao roteiro da nossa reunião. Página de abertura com o jovem Renan Pape, o Livro dos Espíritos. Estamos na terceira parte das Leis Morais, capítulo 10, Lei de Liberdade. E hoje nós daremos a continuidade ao tema de fatalidade nas questões 860 a 867 com a nossa querida Maria Marcília. E no Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai, os itens 13 a 15, mundos de expiações e provas, com o companheiro Edivaldo Gonçalves. Que possamos estar atentos para as reflexões que serão trazidas. Tenhamos todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Do livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aflição. Olhai por vós mesmos. João, segunda carta, João, capítulo 1, versículo 8. Cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. Aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável, quando precisa, ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social repleta de espinhos em que se nos ajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias, para que a simplicidade nos retome a existência. Além é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar de nossa própria felicidade. Em toda parte, encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, de vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Transfugas do dever nas menores modalidades, achamo-nos sempre à caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias, com o que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para o mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura ou o recurso suscetível de arrojar-nos a mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Colocados, desse modo,
entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia. Usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Querido Mestre Jesus, muito te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo, de reflexão em torno do Teu Evangelho, Senhor. Abençoa todos esses corações que agora se encontram unidos através de sentimentos e pensamentos para mais essa reunião pública que se inicia do nosso Centro Espírita Miguel e que chega até os nossos lares através da tecnologia. Obrigada, Mestre. Que a nossa reunião seja instrutiva, agradável, trazendo conforto e alegria a cada um de nós. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Então, vamos continuar o estudo do nosso Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 10, né? Ainda na Lei de Liberdade. A gente vai falar mais um pouquinho sobre fatalidade. Conforme nos trouxe a nossa companheira Silvia na semana passada, fatalidade, né? Todos nós sabemos, é algo inevitável, né? Alguma coisa que necessariamente vai acontecer, que não tem jeito. Geralmente, no entendimento popular, né, fatalidade está ligada a algo negativo, como uma tragédia, né, alguma coisa ruim. Mas aqui no Livro dos Espíritos, a gente vai verificar que fatalidade tem, no seu sentido geral e amplo, pode ser uma coisa boa e ruim, algo neutro, né? E Kardec, ele vai nos explicar que a fatalidade em si, considerando que seja algo inevitável, ela não pode coexistir em todos os acontecimentos da vida. É preciso que se faça uma análise de conceitos filosóficos, como, por exemplo, o destino, livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, planejamento reencarnatório, as leis naturais, né, da física, da química, a lei da causalidade. Então, são vários aspectos aí a serem observados para a gente poder saber direitinho onde existe fatalidade e onde não existe. Vamos ver isso nas seguintes perguntas. Pergunta 861. O homem que comete um assassinato sabe, ao escolher sua existência, que se tornará um assassino? Lá no planejamento reencarnatório, se nos for permitido, né, participar e dar umas opiniões, o homem fica sabendo que ele vai tirar a vida de alguém, vai se tornar um assassino? Que os espíritos respondem não. Se o espírito soubesse de antemão que como homem deveria cometer um assassinato, é porque estaria predestinado a isso. Ninguém é predestinado ao crime. E todo crime ou qualquer outro ato sempre resulta da vontade e do livre-arbítrio.
predestinados nós estamos à felicidade, ao progresso, à nossa evolução, a sermos espíritos puros. Isso nós estamos predestinados. Isso é uma fatalidade. A gente pode atrasar, atrapalhar, mas isso vai acontecer, a gente querendo ou não. Porque cometer um crime, um roubo, ou qualquer coisa errada, qualquer coisa que seja uma transgressão às leis divinas, não são planejadas, não são programadas. A programação é sempre para dar certo. Mesmo que com muitas provas e com muitas expiações, o nosso planejamento reencarnatório é sempre voltado à nossa evolução, à nossa melhora como seres humanos, né? Para que a gente possa adquirir todas aquelas virtudes que a gente tanto almeja. Qualquer ato ou crime sempre resulta da vontade e do livre-arbítrio. Isso é certo, né? Livre-arbítrio, a gente já sabe que é o nosso poder de escolha, né? A nossa capacidade de escolher entre as tantas alternativas que nos aparecem, né? Aquela que a gente julga melhor. É da gente ter a liberdade de escolher entre um conselho bom, um conselho ruim, entre uma influência boa, uma influência ruim, né? Capacidade de ouvir um bom conselho e adotar aquele conselho. Capacidade de decidir se eu vou dormir cedo, vou dormir tarde, se eu vou me alimentar bem ou mal, se eu quero passar o meu dia feliz ou infeliz. Isso é o livre-arbítrio. Ainda na pergunta 861, os espíritos continuam a resposta. Sempre confundis duas coisas bem distintas: os acontecimentos materiais da vida e os atos da vida moral. Se às vezes há fatalidade, é apenas em relação aos acontecimentos materiais, cuja causa vos escapa e que são independentes da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, eles sempre emanam do próprio homem, que por consequência tem sempre liberdade da escolha. Portanto, para esses atos nunca há fatalidade. Então, os espíritos aqui, eles separam dois grupos aí. Como eles dizem aqui, duas coisas distintas, diferentes. Um são os acontecimentos materiais da vida. Tem a ver com o quê? Tem a ver com a lei de gravidade, o movimento dos planetas, a eletricidade, o fogo, o calor, o frio, radiações, processos químicos, físicos e biológicos do nosso corpo. E o outro grupo é, como eles chamam aqui, atos da vida moral. São os acontecimentos da vida. São acontecimentos que envolvem o ser humano. E aí envolve o elemento espiritual. E o espírito tem o quê? Livre-arbítrio, não é? Então, está correlacionado, está subordinado, esses acontecimentos, atos da vida moral, estão subordinados à liberdade de escolha do espírito, né? À lei de causa e efeito, ao planejamento reencarnatório. Por isso que ele separa as coisas. Por exemplo, se eu ingerir uma substância venenosa, se eu tomar veneno, eu vou morrer. É fatal que eu morra.
Então, ingerir veneno é fatal, é uma fatalidade que eu vá morrer, certo? Mas o que me leva a tomar o veneno ou não, que é o meu livre-arbítrio, não é um acontecimento material, é um ato da vida moral. Entenderam a diferença? Num existe a fatalidade, no outro não. Eu posso escolher se eu vou tomar o veneno ou não. No outro, o veneno vai causar a morte do corpo, uma vez tomado, né? Esse é o acontecimento material que os espíritos aqui estão se referindo. Quanto aos atos da vida moral, eles sempre emanam do próprio homem. Eu escolho se eu vou encostar o dedo na panela quente ou não. Mas se eu encostar o dedo na panela quente, é fatal que eu queime o dedo. Não é? Porque é um evento material, associado à matéria. E a gente está, né? Emmanuel diz que a gente que fatalidade e livre-arbítrio, né, desses dois grupos, eles coexistem nos mínimos detalhes aí da nossa jornada, né? E a gente está envolvido, a gente participa do mundo material como encarnados, né? E a gente está numa associação aí estreita com a matéria o tempo todo dia, de forma direta ou indireta. Então aí os espíritos nos ensinam de uma maneira clara a identificar o que é uma fatalidade e o que não é. Pergunta 862. Há pessoas que nunca têm êxito em nada e que parecem ter um gênio mau perseguindo todos os seus planos. Não é isso que se pode chamar de fatalidade? Muitas pessoas pensam assim, né? Tudo que eu faço dá errado, né? A companheira semana passada até comentou sobre a questão do dedo podre no relacionamento, né? Então, muitas pessoas consideram isso uma fatalidade. Eu estou predestinada a esse sofrimento. O que os espíritos respondem? É mesmo fatalidade, se assim quiseres chamar. Mas está ligada ao tipo de existência escolhida. Porque essas pessoas quiseram ser submetidas a uma vida de decepção, a fim de exercer a paciência e a resignação. No entanto, não penses que essa fatalidade seja absoluta. Muitas vezes resulta do caminho errado que tomaram em discordância com suas inteligências e aptidões. Então, pode haver várias situações, né? E ele diz, se você quiser chamar de fatalidade, chame, mas não é fatalidade. Isso aí está ligado ao nosso livre-arbítrio, de escolher que tipo de vida eu quero levar. Então, como ele diz aqui, muitas pessoas escolheram uma vida de decepção no intuito de exercer mesmo a paciência e a resignação. No entanto, não penses que essa fatalidade seja absoluta. Não é absoluta. Por quê? Porque você pode modificar a situação a qualquer instante, né? Nós somos os construtores do nosso destino. Podemos melhorar tudo o que quisermos ou podemos piorar, né, tudo o que quisermos, dependendo das nossas escolhas. E ele fala aqui de outras possibilidades. Muitas vezes resulta do caminho errado que tomaram, em discordância com suas inteligências e aptidões. Quantos caminhos errados nós tomamos, né? Quantas escolhas erradas nós já fizemos e ainda fazemos.
não é? Essa questão do dedo podre, de que forma eu tenho me colocado na vida, né? Em que meio eu tenho atuado? Quais são as minhas ações? São sempre repetidas? São pensadas, né? Às vezes até inconscientemente a gente fica repetindo ações que não nos trazem resultados favoráveis e depois a gente fica sem entender por que isso aconteceu, tinha que acontecer, é uma fatalidade, é destino. Não, é o fruto das nossas ações, das nossas deliberações, das nossas escolhas, nesta vida ou em outra vida, né? Como nos ensina a doutrina espírita. Pergunta 863. Os costumes sociais não obrigam um homem a seguir um determinado caminho em vez do outro? E ele não se acha submetido ao domínio da opinião geral na escolha de suas ocupações? A gente já até sabe a resposta, né? Costumes sociais são tradições, ações de um povo ou de um grupo, o jeito de pensar, de agir, de vestir, do que fazer, como trabalhar, como festejar. Costumes sociais, né? Vamos ver o que os espíritos respondem. São os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se eles se submetem a esses costumes é porque lhes convém e não deixa de ser um ato de livre-arbítrio, uma vez que, se quisessem, poderiam libertar-se deles. Mais uma vez, né? Não são os costumes sociais que obrigam o homem a ir por um caminho ao invés do outro, a escolher uma profissão ou a outra, ou viver de um jeito ou do outro. Somos nós que nos deixamos levar, e é sempre a nossa escolha. Pergunta 864. Se há pessoas para as quais a sorte em tudo é contrária, outras parecem privilegiadas, pois em tudo triunfam. A que se deve isso? Será fatalidade, né, que tudo que essa pessoa faz dá certo? Os espíritos respondem, muitas vezes é porque sabem orientar-se melhor. Mas isso também pode ser um tipo de provação. Então, há várias situações, né? Se a pessoa em tudo triunfa, ela é porque ela está trabalhando mais, está procurando se informar mais, está estudando mais, está se esforçando mais, né? Como eles dizem aqui. Mas isso também pode ser um tipo de provação. Então, lá no planejamento, né, reencarnatório, aquela coisa da pobreza e da riqueza, né, das provas, e aí você renasce num meio em que você vai ter possibilidades, oportunidades, né, pessoas que vão te ajudar para que você seja bem-sucedido, né, materialmente falando, e aí essa é a sua aprovação, né, a prova da riqueza. E também, à medida que a pessoa se esforça, né, para ser bem-sucedido materialmente, ela cria em torno de si uma energia positiva, né? Ela atrai companheiros, amigos espirituais que vão ajudá-lo, né, no esforço, né, empreendido, para que obtenha êxito nas suas atividades. Quer dizer, pode ocorrer muitas coisas. Pergunta 865. Como explicar a sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que independem de sua vontade e de sua inteligência? No jogo, por exemplo.
Nós já sabemos, né, conforme a doutrina espírita nos esclarece, que nada do que nos sucede, nada do que acontece conosco é consequência de sorte, azar, influência dos números, dos astros, das cores e outras coisas semelhantes. Porque nada disso tem explicação na lei de causa e efeito e na justiça divina, né? Cada pessoa, cada um de nós, se encontra num contexto que é parcialmente determinado, né? Onde foram levadas em considerações as nossas necessidades expiatórias, provacionais e necessidades de aprendizado em geral. Então, dependendo da minha necessidade de aprendizado, eu vou passar por uma determinada prova ou não, que vai ser um desafio para mim, né? Todos nós temos questões aí para resolver, né? Com relação a orgulho, a inveja, a egoísmo, a bebida, ao sexo, né? Ao poder, ao dinheiro. Então, a gente já vem, né, previamente acordado, programado, a gente já vem inserido num contexto que vai nos colocar em prova nessas situações. Nessa pergunta aqui, os espíritos, olha a resposta dos espíritos. Alguns espíritos escolheram antecipadamente determinadas formas de prazer. É uma provação para seu orgulho ou cobiça. Nessa questão do jogo aqui, que Kardec deu como exemplo, vai da habilidade dele ou não de ganhar ou perder. Alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. Não é uma questão de sorte ou azar, né? E isso é uma aprovação para o espírito. Ele veio com nesse meio, inserido nesse meio, para ser provado e para superar, né, essa dependência, ou essa fraqueza, ou essa necessidade, que no caso aqui é o orgulho, né, ou a cobiça. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida ainda seria, portanto, o efeito de nosso livre-arbítrio? Está bem claro aí, né? Tudo que acontece na nossa vida material, né? Financeira, profissional, física, são resultantes das nossas escolhas, né? Dos nossos atos morais. Escolhas feitas nessa vida ou em existências passadas, né? É sempre o nosso livre-arbítrio. Vamos ver o que eles respondem. Tu mesmo escolheste tua provação. Quanto mais rude ela for e quanto melhor a suportares, mais te elevarás. Os espíritos procuram, na maioria das vezes, a provação que lhes será mais proveitosa. Seja na riqueza, na pobreza, vai depender das questões que eu tenho para resolver. Certo? Vamos à nossa última pergunta, 867. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? A gente já ouviu muito isso, né? As pessoas se referirem a outras pessoas com essa expressão. Fulano tem uma boa estrela, nossa, tudo dá certo para ele. Será que ele tem uma boa estrela? Olha o que os espíritos respondem. Que isso é uma antiga superstição que relacionava as estrelas ao destino de cada homem. Simples alegoria, que certas pessoas têm a tolice de levar ao pé da letra. É claro que isso não existe, né, gente? Na justiça divina, como é que algumas pessoas iam nascer com uma boa estrela e outras
sem estrela nenhuma. Isso não existe, né? E foi muito usado assim, inadequadamente, se referindo aos companheiros bem-sucedidos materialmente, né? Ah, fulano tem isso tudo, que ele tem uma boa estrela. Quando, na verdade, a gente não sabe a história da pessoa, né? Se ela trabalhou bastante, se esforçou bastante para ter aquilo, né? Então, nós encerramos por aqui o nosso estudo, que possamos usar o nosso livre-arbítrio aí para continuarmos escolhendo boas sementes para que a gente possa ter uma colheita abundante e farta. Fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês. Olá para vocês, gratos por mais uma oportunidade de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos dando continuidade aos estudos do capítulo número 3, intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai. E hoje, nas instruções dos Espíritos, nós vamos verificar os itens 13 a 15, mensagem do nosso irmão Santo Agostinho, em Paris, 1862. Mundos de expiações e provas. Mundos de expiações e de provas são aqueles em que o mal ainda tem predomínio sobre o bem. E aí nós podemos classificar o nosso planeta, a Terra. Mas antes de que a gente comece a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nesta lição, nesses itens de 13 a 15, vale a gente lembrar, recapitular sobre o que significam expiações e provas. Expiações, resgates de débitos do passado, redução do peso das más atitudes de ontem. São experiências que favoreçam a libertação de males adquiridos nesta ou noutra encarnação. A expiação é uma imposição. Seria uma limpeza interior do espírito, uma melhora. A cada um, segundo as suas obras. A gente ouve bastante isso. Então, que as nossas obras sejam boas. Expiar, então, significa consertar erros do passado de outras encarnações. E a gente vai de encontro, né, à lei de causa e de efeito. Deu para entender aí? Já no caso das provas é quando o espírito faz jus ao conhecimento adquirido através de novas experiências. Nas provas, o espírito tem a oportunidade de evoluir as qualidades do coração e da inteligência. Provas, elas sempre existirão, até para espíritos superiores. São desafios evolutivos. Uma das provas, até bastante conhecidas, é a resignação. Fica entendido aí? A prova também pode ser uma escolha. Então a gente verifica que a expiação é uma imposição, que na verdade é uma misericórdia divina, uma oportunidade da gente resgatar faltas cometidas, né? De a gente se libertar do véu da ignorância, e a prova também pode ser escolhida. Mas, em se tratando do planeta Terra, nós, espíritos aqui encarnados, vivenciamos expiações e provas. Bom, dito isto, entendido isto, vamos começar a leitura do Evangelho. Vamos observar a mensagem de Santo Agostinho. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas, também, os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus num mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas mediante penoso trabalho
e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Então aqui, Santo Agostinho vem nos lembrando que, devido à superioridade de inteligência da maioria dos habitantes aqui do planeta Terra, este planeta não é um planeta primitivo. Então, vem nos recordar que nós somos viajores do tempo já há muito tempo. Vem lembrando também das qualidades inatas desses habitantes daqui deste planeta. Nós, no caso, já viemos de outras viagens, com bagagens, conhecimentos e conceitos já pré-estabelecidos e que precisam ser melhorados. Então, lembra também que aqui também há numerosos habitantes com seus vícios. Esses vícios não são só os vícios do fumo, da bebida, mas são muitos vícios morais, vícios de maledicência, de inveja, do ciúme e tantas outras coisas. Faz com que esse caldo, essa mistura de todos nós que aqui nos encontramos necessitados de estarmos encarnados no planeta Terra, faz com que esse nosso planeta tenha alternância de momentos de alegria e momentos de dificuldades. Aqui ainda não é local de felicidade permanente. Lembra também que aqui ele diz Deus num mundo ingrato. Ele nos deu esse mundo ingrato para nós espiarmos aqui as nossas faltas. Isso vai nos remontar sobre o livre-arbítrio mal utilizado. Está aqui lembrando. Boas escolhas promovem um processo evolutivo. Escolhas infelizes promovem o quê? Provações e expiações. Deus castiga a gente? Não. Deus não quer o nosso mal. Deus não nos castiga. Mas aqui nós estamos diante das leis de causa e efeito e de ação e reação. Então vamos pensar, o mau uso do nosso livre-arbítrio faz com que nós passemos vicissitudes neste planeta. A carga vibracional que nós emitimos, porque todos nós emitimos, faz com que a atmosfera do planeta Terra ainda seja uma atmosfera complicada. Ora, a gente há muito tempo ouve que o nosso planeta está em transição. Vamos mudar esse patamar. Vamos passar a ser mundos de regeneração. Mas por que esse mundo de regeneração não chega logo? Mas por quê? Porque depende de nós. Depende de que nós vivenciemos essas novas experiências de uma forma melhor. Que a gente aprenda, porque somos, muitos de nós, não todos, que aqui estamos encarnados, ainda somos espíritos teimosos. Ainda somos espíritos recalcitrantes. Mas vejam bem, se nós hoje nos encontramos habitando o planeta Terra, é porque nós já vencemos lá atrás muitas barreiras. Ainda temos muitas a vencer. E é por isso esse estudo permanente do Evangelho, que faz com que nós nos toquemos que precisamos, o tempo urge, para ontem trabalharmos pela nossa reforma íntima, pela nossa melhora moral. Então, estamos aqui com pessoas com inteligência, mas muitas das vezes, por causa de seus vícios, nós acabamos utilizando muito mal essa nossa inteligência. Nós acabamos fazendo escolhas erradas. Então, olha quanta coisa a gente precisa se libertar para que a gente possa progredir e o nosso planeta progredir junto com a gente. Mais uma vez, lembrando que Deus não nos castiga. Pelo contrário, misericordioso como Ele é, Ele nos proporciona essas experiências para que a gente possa ser cada vez melhores. Lembrando que há aqueles irmãos que já conseguem utilizar melhor a sua inteligência, Já se preocupam com o bem. Quando a gente lembra que no planeta Terra o mal ainda sobrepõe-se ao bem, aí a gente vai de encontro com o que muita gente fala aí. Poxa, a gente vê só notícias de coisas tristes e infelizes acontecendo no planeta Terra. Essas sobressaem ainda, mas tem muita coisa boa acontecendo. Mas vejam bem, a qualidade, a imprensa às vezes diz
que notícia ruim é que vende. Mas por quê? Porque ainda há muitos espíritos incitados com essas vibrações do mal, do que é ruim. Mas já há também irmãos que aprenderam a usar a sua inteligência em benefício do próximo. Então, aí se a gente vê, tem muita gente fazendo bem, muita gente praticando bem, tem muita gente com boa vontade de se evangelizar. Então, há uma mistura aqui no planeta Terra. Então, mais uma vez lembrando, ainda não dá para que aqui seja um planeta de felicidade. Aqui há momentos de felicidade, mas a felicidade plena não é deste mundo. Já nos alertava Jesus bem lá atrás, e nos alerta sempre. Há aquelas inteligências que são utilizadas para o mal, né? E a gente vê gangues, a gente vê muita coisa, gente que utiliza mal a internet, utiliza mal o dinheiro circulante, promovem o mal através de ferramentas que muitas das vezes foram criadas para o bem. Então vejam no que nós estamos abraçados ainda. Somos nós ainda aqui com essa grande necessidade de nos melhorarmos e estamos num planeta compatível com o nosso campo vibracional. No item 14, encontramos: entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Olha Santo Agostinho aqui falando dos nossos irmãos indígenas, né? Eles já estão naquela fase, né, de espíritos em via de progresso. Já são sociedades, raças semi-civilizadas. Então serve para a gente tirar aquela visão lúdica de que índio é ingênuo, que índio é pobre coitado, que se tem aquele estereótipo dos indígenas, o que não é verdade. Nós temos índios que pensam no bem, índios que pensam no mal, índios que defendem a natureza, índios que vendem a natureza, né? Quer dizer, já tem conhecimento, já querem ser comerciantes. Se a gente observar as reportagens, a gente vai ver, vai tirando aquela visãozinha lúdica que se tem. E são uma sociedade que estão querendo... As últimas notícias aí a gente tem visto, uma sociedade que estão também querendo participar mais desse mundo dito civilizado. Então, serve para ver, observar a progressão desses nossos irmãos indígenas também. Tira essa visão romantizada que muitos ainda querem manter. São os irmãos, existem realmente tribos que não tiveram até hoje nenhum contato com o mundo civilizado, mas temos outras tantas aí que estão querendo muito mais interagir. É disso também que Santo Agostinho nos fala. É esse progresso que vai acontecendo paulatinamente com todos nós, habitantes deste planeta. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados, por algum tempo, para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. E para terminar o item 14, daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças, é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade,
sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Não somente a Terra está enquadrada como planeta de expiações e provas. Existem outros tantos correlatos com o mesmo tipo de vibração ou vibração parecida, pois dentre esses planetas de expiações e provas há diversos matizes também. Mas o que Santo Agostinho quer nos lembrar aqui, nos alertar, é que espíritos também com inteligência e que, por um motivo ou por outro, atravancaram o progresso nos planetas que habitavam, foram transferidos para planetas correlatos. No caso aí, muitos foram transferidos aqui para o planeta Terra. Existe na nossa literatura espírita Os Exilados de Capela, da autoria de Edgar Armand, que explica um pouco sobre isso. Mas, em se tratando também do nosso planeta de expiações e provas, que está evoluindo e logo, logo progredirá, aqueles irmãos que não se enquadrarem nessas transformações irão para planetas correlatos e, com a sua inteligência, dependendo da forma como utilizarem seu livre-arbítrio, podem colaborar para o progresso desses planetas para onde serão transferidos. Há injustiça nisso? Há castigo nisso? Claro que não. Mais uma vez, é misericórdia divina. Então, muito do que a gente passa aqui, muito do que a gente sofre aqui, muitos reclamam e fazem piadas, dizendo, acho que eu joguei pedra na cruz, por que eu mereço isso? Por que isso acontece? A gente não sabe o que fez lá para trás, mas entendamos que estamos numa nova oportunidade de pavimentarmos uma caminhada melhor. E nós precisamos nos entender como coautores da obra do Altíssimo. E precisamos colaborar com ela. O nosso progresso, com certeza, será o progresso de toda a humanidade e do planeta que nós habitamos. E vale lembrar aqui que nós só adquirimos progresso e melhoramos a nossa inteligência, o nosso conhecimento, quando interagimos com o outro. Então, precisamos nos perceber que estamos aqui encarnados na Terra para a nossa melhora e também estamos aqui uns pelos outros. Vamos nos colaborar mutuamente, uns pelos outros. Precisamos lidar com todo tipo de gente. Não quer dizer que a gente vá fazer aquilo que o outro faz. Mas o que o outro faz, muitas das vezes, em nossa observação, sem críticas, pode nos fazer refletir sobre aquilo que nós não podemos fazer ou não queremos fazer. E se alguém faz alguma coisa e que nós não estamos de acordo, ao invés de estarmos com o dedo em riste, estejamos em preces pelo outro. Pois quem é que sabe sobre tudo? Quem é que tem certeza sobre tudo? Quem está certo ou quem está errado? Então, são esses vícios todos que impedem, muitas das vezes, esse avanço nosso. Nós ainda temos o vício de criticar, de julgar, e nós, lembrando que somos coautores da obra do Pai e estamos aqui uns pelos outros, não significa passar a mão na cabeça de ninguém, ou, como gostam de dizer ultimamente, passar o pano. Mas, se formos críticos de alguém, que sejamos de nós mesmos. Ninguém detém a verdade. Ninguém sabe sobre tudo. Nós ainda não detemos todo o conhecimento. Somos aprendizes. E temos também muitas falhas e muitos erros em nossa bagagem de vidas lá para trás e até na atual. Porque se fizermos um balanço do que somos até hoje, quanto erramos e quanto acertamos? Nós ainda estamos nos altos e baixos. Nós estamos no aprendizado. E aquilo que nós apontamos no outro pode ser uma grave falha em nós mesmos e nós ficamos no silêncio. Então, nós, ainda lembrando que precisamos colaborar com a obra do Altíssimo, também dessa forma, nos libertando dos vícios, nos unindo cada vez mais, pensando no amor. E assim, nós vamos progredir. Nós, habitantes desse planeta, deixaremos de ser
encarnados passivos, mas vamos ser ativos no que concerne a ajudar na melhora de vibração deste local que habitamos. E para terminarmos, no 15 encontramos: a Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando todos, como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. E Santo Agostinho nos lembrando mais uma vez do duplo e árduo trabalho que temos pela frente enquanto encarnados aqui no planeta Terra. Enfrentarmos a perversidade dos homens. Mas não é o outro, não. Somos todos nós. Nós ainda guardamos algumas coisas negativas em nós. Volto a falar, não apontemos o dedo, mas saibamos encarar certas situações embaraçosas que surgem diante de nós, cultivando o amor. Santo Agostinho está nos lembrando para nós desenvolvermos o amor e a inteligência. Na lida com o outro, com o próximo, nós precisamos, por demais, utilizarmos o amor, a compreensão. Muita gente não sabe se resolver. Está de mau humor? Desconta nos outros. Quantos embates encontramos em família, no ambiente de trabalho, nas vias públicas? Muito desgaste desnecessário. Muito do que ocorre, de situações infelizes, poderiam ser evitadas se nós não utilizássemos nos momentos o orgulho, a vaidade. Nós não queremos ficar por baixo das situações, temos que revidar, porque se tivermos que revidar uma ofensa, que a revidemos com amor. Ah, mas é muito mais fácil falar. Com certeza, a prática, ela requer muito trabalho. O trabalho triplicado, vamos dizer, redobrado. É complicado. A gente costuma dizer, não é difícil, mas é trabalhoso. Lidarmos conosco, nós, espíritos encarnados, ainda cheios de falhas, é um problema. Então, tiremos essa visão de que o outro sempre está fazendo alguma coisa contra nós. E nós, o que nós fazemos contra o outro? O que o outro faz em benefício nosso? E nós, que benefício proporcionamos para o outro? A inclemência da natureza também que precisamos enfrentar são furacões, são vulcões, são terremotos, tsunamis, doenças graves. Olha quanta coisa assola, né, nesse plano terrestre. E muitos já estão desenvolvendo a inteligência atrás de vacinas para curar as doenças, atrás de projetos para fazer prédios que possam ser contidos nas horas dos terremotos. Somos nós que precisamos exercitar essa nossa inteligência em benefício nosso e do outro, sempre pensando no outro. Não esses pensamentos disfarçados de pensamentos pelo coletivo, em que, na verdade, escondem que estão só protegendo uma certa categoria, uma certa classe ou um certo povo. E nós estamos também vivendo na humanidade já há algum tempo diante dessas ideias que se dizem solidárias, que se dizem a favor do outro e, na verdade, se formos pesquisar, não são. Que nós nos envolvamos de verdade, que possamos estender o benefício de verdade, que nós não tenhamos interesses apenas em nós. E nós vimos no estudo da lição de hoje que nós ainda somos abraçados a essas situações de egoísmos, de pensarmos em nós em primeiro plano.
São tantas coisas que Santo Agostinho está nos lembrando que nós precisamos exercitar, mas vamos, gente, vamos de bom ânimo, para frente de bom ânimo. Somos todos nós, até eu que vos falo, tentando ser uma individualidade melhor. Não esmoreçamos, sigamos em frente. Nós, quando viemos encarnar aqui num planeta como esse que estamos vivendo na Terra, nós não chegamos aqui sozinhos. Tem uma pleiade de espíritos, um grupamento grande que está torcendo por nós também. Temos o nosso anjo da guarda, temos espíritos familiares, temos espíritos protetores, temos mentores, tantos irmãos na nossa torcida para que tudo dê certo. E terminando, eu divido com vocês uma mensagem do nosso irmão Bezerra de Menezes, intitulada Chama Divina. Ante os conflitos que explodem no mundo, conserva-te em paz. Não te deixes envolver pelo pessimismo. Continua servindo e abençoando a vida. O bem triunfa sempre. A pouco e pouco, o homem ergue-se das sombras para a luz. Não cedas às sugestões da descrença. A dor desperta as consciências adormecidas. Ora e confia no futuro. Por mais se alterem as labaredas do ódio, o amor é a chama divina a dissipar o mal. Lembra-te que o Senhor permanece velando. Psicografia de Carlos Bacelli. Agradeço por mais essa oportunidade de estudo. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima. Jesus, mestre amigo, nossa reunião vai terminando e mais uma vez estamos elevando os nossos pensamentos a Ti, para Te agradecer a oportunidade de estudo e de trabalho, Te agradecer esses estudos que nos foram ofertados nesta noite, em que podemos fazer reflexões e pontuarmos melhor a nossa caminhada. Te agradecemos por tudo que estamos recebendo, pelos fluidos positivos, pelo concurso dos nossos amigos espirituais, por todos os trabalhadores do Centro Espírita Miguel, que sempre nos acolhem, sempre nos recebem com carinho, e estamos percebendo também, mestre querido, que tudo vai além das paredes da nossa casa de orações. A nossa casa, nosso centro em alvenaria, é muito importante, mas estamos entendendo que mais importante ainda são as nossas vibrações, são os nossos pensamentos em conjunção, com essa espiritualidade amiga que sempre nos socorre. Recebemos tanto nesta noite e nem conseguimos mensurar. Mas, em meio a todos esses agradecimentos, a todos eles, esses nossos irmãos, e a Ti, Jesus, Te pedimos, por favor, que leve este mesmo agradecimento até Deus, nosso Pai maior, por tudo que sempre recebemos, por tudo que vem lá dele, que vem do alto. E no nosso cotidiano, na nossa correria diária, nós muito pouco percebemos. Que as Tuas vibrações de luz e de paz estejam conosco hoje e sempre, como sempre sabemos que elas estão. Nós é que precisamos envidar esforços para estarmos vibrando na mesma Tua faixa. Obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Joelhos ao chão.
Senhor das